Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CPFL Energia e uma paulada de dividendos que a CPFL anunciou para os investidores. A CPFL anunciou uma mega proposta de proventos acima aí de R$ 3 por ação, ao todo R$ 3,73 por ação, que nas cotações atuais de CPFL daria aproximadamente um dividend yield de 7,8%. E tem mais, eu acredito que a ação teria potencial de pagar acima de R$ 10 por ação, que na cotação hoje em tela daria aproximadamente mais de 20% de dividend yield. Fora que a ação da CPFL, agora com essa queda que tem acontecido, pegando aqui o último topo, perceba que a ação chegou a custar R$ 56. Agora a ação segue caindo aí uns 15%. Perceba que já está voltando a ficar num patamar de preço mais atrativo. Então, é uma empresa de qualidade que também tem potencial de valorização. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem um segredo que o mercado não quer que vocês saibam sobre CPFL e que poderia fazer com que a empresa gerasse um retorno bem interessante. Mas antes de falarmos sobre essa empresa de qualidade, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações da CPFL Energia. Na verdade, eu não possuo nenhuma ação de energia no momento. Eu estou aí de olho porque eu poderia futuramente, tá, ingressar uma ação do setor elétrico aqui dentro da carteira. Mas infelizmente, pessoal, o que falta é caixa, né? A gente não tem dinheiro para comprar todas as boas opções. As únicas coisas que eu sigo focando aqui na carteira do canal são as empresas que eu já possuo, tá? Bom, indo diretamente aqui para a CPFL, antes da gente entender sobre perspectivas de proventos, valorização, crescimento da empresa no longuíssimo prazo, precisamos entender como a CPFL ganha dinheiro. Quando a gente dá uma olhadinha aqui na receita líquida da empresa, a gente observa que grande parte do seu ganho de receita é advindo de distribuição de energia. Isso já denota o caráter cíclico da CPFL. Por quê? Porque no setor, pessoal, de setor elétrico, existem três tipos de segmentos subjacentes. O primeiro é setor de transmissão, geração e distribuição. O setor de transmissão acaba sendo o mais previsível de todos, porque ele tem seus contratos de concessão reajustados por índice de inflação e eles ganham pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Consequentemente, faça chuva, faça sol, pode ter catástrofe, juro alto, esse tipo de ação sempre vai continuar tendo lucro, tanto que elas podem operar com nível de dívida mais alto, a exemplo disso Taesa e Easy Energia. Porém, as empresas de distribuição, né, e geração têm um caráter mais cíclico, porque geração precisa de preço de energia, quanto maior o preço melhor, elas conseguem lucrar mais, fatores hídricos e questões ali, né, consequentemente hidrológicas a favor da empresa, e distribuição depende do pagamento das tarifas por parte da clientela. Então, se a CPFL tiver um nível de inadimplência muito elevado por parte dos seus consumidores, já que o setor de distribuição ele atua muito em bairros, condomínios, aqueles postes que você vê no seu dia a dia na rua, são tecnicamente empresas do setor de distribuição. Consequentemente, se isso enfrentar um cenário difícil, a CPFL pode sofrer, mas a empresa tem feito uma boa gestão, tá? Tanto que o preço de energia de distribuição sofre ali um reajustamento tecnicamente ano a ano. Percebe de que o lucro líquido da CPFL segue crescendo a uma taxa muito interessante desde 2015 para cá. Ela conseguiu aí manter um crescimento interessante desde que a State Grid, né, um controlador chinês, adquiriu a CPFL. Perceba que ela começou a ter aí uma nova evolução de resultados. Pegando aqui, ó, 5,75, né, 5.750, que é o lucro líquido atual, 5,7 bilhões. Se a gente dividir lá por 2015, onde ela lucrava 875 milhões, tivemos um crescimento no seu lucro total de 557%. Então, colocando aqui em 10 anos, a CPFL Energia cresceu o seu lucro a uma taxa de mais ou menos, tá? Mais ou menos aí, pessoal, uma taxa bem interessante,
de 20% ao ano. É por isso que a ação entregou bastante retorno nos últimos 10 anos, dado esse crescimento de lucros. Quando você pega aqui, ó, a cotação nos últimos 10 anos, somente quando a gente trata-se de valorização nas cotações, você percebe que desde 2016 para cá, a ação da CPFL subiu mais de 186%. Quando você já considera dividendos em questão, a empresa pagou uma média de proventos aí na faixa de 7 a 8% ao ano, a ação girou muito valor, tá? Porque se você tem aqui, ó, quase 200% em 10 anos de retorno, vamos supor aqui 200% arredondando, tá? Você pegou lá no fundo de 2016. Então você considera 8% ao ano em dividendos, tecnicamente, já com o reinvestimento dos dividendos integralmente dentro da própria empresa, CPFL Energia gerou 22% ao ano na média. Isso daqui com uma empresa de qualidade que não deu prejuízo para os seus acionistas. Tá bom, Pablo, já entendemos tudo, mas será que daqui para frente CPFL é uma boa opção? Bom, primeiro falando do dividendo, que é o assunto que mais interessa aqui nesse vídeo, tá? A empresa anunciou recentemente um provento de 4,3 bilhões. Então, tá, já no curto prazo, os acionistas terão direito, se você pegar aqui 4,3 e dividir pela base acionária, os investidores terão direito a 3,76 por ação. Na cotação atual, como vocês viram lá no início do vídeo, ela vai pagar quase 8% ao ano. Só que a gente sabe, pessoal, que isso aqui trata-se também de um dividendo acima do esperado. Não é normal da empresa pagar tudo isso. Então você espera um dividendo mais realístico, de 7 a 8%, dado de que o payout da CPFL fica em torno aí de 50 a 60% do lucro líquido. Então se ela pagar tecnicamente, tá? Hoje a empresa vai ter um lucro. Quanto que ela vale aqui na bolsa? Pra gente facilitar, né? Não ficar aqui calculando muito. Temos aí 54 bi de valor de mercado. Se a gente dividir por um lucro de 5,6 bilhões, claro que ela vai crescer. Se a gente utilizar 1 menos payout vezes ROI, o ROIC, né? A gente tem que olhar porque a empresa tem dívida. Ela tem ali 1,58 de dívida, então o ROIC, retorno sobre o capital investido médio da empresa, fica de 17% ao ano. Logo, consequentemente aí, a CPFL cresce a uma taxa média de 7% ao ano. Somando de que o lucro líquido para o próximo ano crescerá a uma taxa de 7%, você pode supor de que, né, 5,6 mais 7%, o lucro líquido será de quase 6 bilhões. Vamos colocar aqui nos nossos cálculos. Então, se você pegar 54 e dividir por 6, relação preço sobre lucro de 9 vezes. Qual que seria, né, o dividendo projetado? Você vai pegar 1, né, e dividir aqui, consequentemente a empresa vale 9 vezes, então você pega aqui 1 e você divide por 9. O que você tem aqui na empresa? 11%, que é aquela velha fórmula do 1 dividido pelo preço sobre lucro. A empresa está pagando, mais ou menos, 60% de payout. Consequentemente, você terá um provento de 6,6% de uma forma operacional, sem ter extraordinários incluso. Pablo, porque eu estou em dúvida. Por que 1 dividido por 9? Porque é o inverso do preço-lucro. No caso aí, você pega o numerador 1, sempre é 1, tá? E você divide pelo preço-lucro real da companhia para os próximos 12 meses. Aí você vai tirar um indicador que a gente chama de Earning Yield, que acaba sendo aí de 11,1% ao ano. Significa que se a empresa pagasse 100% de payout, ela poderia pagar até 11%. Mas, de vez em quando, ela destrava extraordinários, como tem acontecido por conta de excesso de capital. Então, hoje, colocando aqui, ó, o retorno embutido na ação da CPFL, já reinvestindo os proventos, ela pode girar com tranquilidade 17% ao ano na média. Tá bom, Pablo, e para valorização? Você acha que é uma boa empresa? Já sei que para dividendo está atrativa. Se ela replicar esse pagamento de R$3 por ação ano a ano, 2 vezes mais o operacional, eu poderia ter R$10 por ação em CPFL, então poderia ser bem alto. Só que eu tenho uma dúvida, será que a ação tem potencial de upside? Que a gente não compra somente pelo dividendo, tá, pessoal? Isso aqui a gente também tem que assumir. A gente compra também pelo potencial da ação triplicar no longo prazo, porque a valorização, muitos podem odiar, mas ela também faz parte do nosso retorno. Até você investe em ações, a empresa ela vai crescer e vai ganhar valor de mercado com o passar do tempo. Perceba que em mercados de alta, a CPFL já chegou a valer 30 vezes lucro. Mas aqui a empresa tinha um lucro líquido sazonalmente menor, mas já chegou a valer 30 vezes. Perceba que no mercado de pujante de euforia, ela vale múltiplos mais altos. A média dela é valer 13. Então vamos fazer aqui um fenômeno. Hoje ela vale 9 vezes na bolsa. Somente para a CPFL regredir, voltar para a sua média histórica, a ação teria que subir 44% na cotação. Pessoal, dificilmente empresas de altíssima qualidade vão ser cotadas por múltiplos muito baixos. Isso aqui não é natural de empresas com qualidade alta, com ROIC alto no longo prazo. Mas você observa de que somente para a CPFL atingir
o seu preço relativamente justo em relação à sua média histórica, a ação deveria estar valendo uns R$67. Então você já vê um bom upside. E no mercado mais altista, no mercado aqui de fluxo estrangeiro entrando, empresas se valorizando, a CPFL poderia aqui chegar a se valorizar pelo menos 70%. Aliado a um bom pagamento de proventos, isso reforça a nossa tese de que ela pode girar 17% ao ano na média. Então assim, pessoal, uma das poucas ações do setor elétrico que na parte de distribuição eu poderia colocar na carteira. Mas claro, né, pessoal, não dá para ter tudo. Essa que é a grande realidade. Mas se eu fosse adicionar o setor de energia, eu poderia ficar de olho tanto em, né, CPFL ou CEMIG. Uma dessas duas aí na carteira. Eu acho que a CPFL tem mais qualidade. Essa daqui, pelo menos, é minha visão do que a CEMIG. A CEMIG é mais cíclica. Precisa de um preço de entrada um pouco mais rigoroso, né? De qualquer forma, se a gente utilizar a fórmula do valor intrínseco do Warren Buffett, que acaba funcionando muito para esse tipo de empresa menos cíclica, né? Se a gente pegar de que a CPFL, pensa bem, ela cresce uma taxa de 7, o Buffett exigia 12, então se a gente fazer 12 menos 7, temos 5, memorize muito bem esse numerador. Se a gente pegar um lucro de 6 bi e dividir, tecnicamente aqui, ó, pela quantidade de ações da CPFL, a gente tem um LPA, lucro por ação, você pega aqui, ó, os 6 bilhões de lucro e subtrai por 1,15, LPA de 5,21. Então 5,21 dividido por 0,05, preço justo das ações de R$100. Perceba que para a ação ficar cara mesmo, ela deveria estar custando R$100. Claro que você não vai comprar até R$100, né, pessoal? Senão você não vai ter retorno. Mas comprar até uns 50, 52 não parece ser uma má opção, porque ainda você teria 100% de upside. Se você dividir por 47, você tem um potencial de alta de 121%. Perceba aí que não é um mau retorno, né? A ação, ela tecnicamente vale 47, a ação se valorizar até R$100, você já tem um upside muito bom mesmo, na faixa aqui de 100%. Então, acima de R$50, CPFL aí ainda estaria barata, se você está olhando tanto para ganho de capital, como também para receber um dividendo mínimo na faixa de 6 a 6,5% ao ano. Eu particularmente preferiria um preço um pouco melhor. Talvez ali, voltando para aquelas cotações de 39, 40 reais, para mim seria sim uma grande oportunidade de entrada na CPFL Energia. Quem sabe eu até poderia colocar na carteira. Perceba que CPFL de tempos em tempos dá sopa. A ação costuma cair 20 a 15% sobre seu último topo, tá? Então a gente pode, claro, não dá para ter certeza de nada nisso aqui, eu estou apenas especulando, mas olhando para longo prazo hoje, parece ser sim uma boa opção. Quando a gente olha um pouco para a análise de resultados do quarto trimestre de 2025, a gente percebe que o resultado aqui da CPFL segue bom. Perceba que o ciclo de investimentos, o CAPEX da empresa vai começar a se reduzir. Isso aqui é bom porque abre mais espaço para pagamento de proventos, é uma empresa maior, então não precisa ficar investindo tanto. E perceba que, majoritariamente, o setor de distribuição está sofrendo, justamente por conta aí de um reajustamento de tarifas não muito satisfatório. Mesmo assim, é uma empresa que tem um endividamento controlado, é uma empresa que se beneficia de um juro baixo, porque sua dívida está atrelada grande parte no CDI, é uma empresa que mesmo com toda a dificuldade tem tido evolução no EBITDA. Então assim, pessoal, né? Observa-se que CPFL é aquela clara empresa de qualidade que não vai tirar dor de cabeça e aparentemente olhando para longo prazo pode trazer sim uns 17 a 18% ao ano na média, sem dor de cabeça e sem você ficar se preocupando com ciclicidade como a CEMIG. CEMIG pode trazer mais? Pode, mas a volatilidade também vai ser triplamente maior. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada minuto, a cada segundo, todas as projeções da planilha são feitas automaticamente, sem você ter trabalho nenhum, tá? Já tá tudo feito aí, sem você mover um sequer dedo. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá?
Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da CPFL e qual é a sua perspectiva para médio e longo prazo. Em particular, não tenho CPFL na carteira, mas eu acho sim uma empresa boa que eu poderia ficar de olho mais para frente para vocês aí que estão pensando em aportar, olhando lá para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!